a palavra mais poderosa do mundo. Se você descobrisse sobre uma palavra que dentro dela contém poder para fazer milagres e maravilhas, para você alcançar milagres e maravilhas. Se você conhecesse a fundo esta palavra, a essência desta palavra, você estaria com um poder tremendo nas suas mãos, não é verdade? O poder da palavra mais poderosa do mundo. Vamos estar falando hoje neste vídeo para você a respeito da palavra mais poderosa do mundo. E por incrível que pareça, esta palavra também é uma das menores palavras que existe no mundo. Mas antes de a gente começarmos a falar desta palavra tão poderosa, tão maravilhosa, que é um portal, né? Um portal aberto que nos transporta para outras dimensões e dimensões poderosas. Antes de falar desta palavra, eu convido a você a compartilhar este vídeo, este conteúdo com uma pessoa que você, né, ama, que você vê que precisa deste conteúdo para a sua vida. E compartilhe, comente também, faça algum comentário, alguma sugestão. E vamos agora ao assunto. E aqui se você estiver assistindo no meu canal, vá se inscrevendo também. Se você estiver assistindo em algum perfil nas redes sociais, vá clicando aí para seguir a gente. Vamos agora falar a respeito da palavra mais poderosa do mundo. A palavra mais poderosa do mundo, ela é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não conseguimos ver, das coisas invisíveis. A prova de um mundo invisível. A palavra mais poderosa que eu estou falando é a respeito da palavra chamada fé. A fé é o que de mais precioso você pode adquirir. A fé, de acordo com as Escrituras Sagradas, ela é o fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vimos. E é por meio da fé que nós alcançamos as bênçãos extraordinárias. E a Bíblia nos mostra que a nossa fé, a fé bíblica, a fé que move o poder de Deus em nosso favor, nós a desenvolvemos por meio de ouvir a palavra de Deus ou estudar a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a respeito das Escrituras Sagradas, quanto mais você estudar, maior vai sendo a sua fé, de acordo com as Escrituras Sagradas, né? Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa estudar a respeito da fé. Você precisa conhecer mais a fundo a respeito deste dom que Deus dá para todos os seres humanos. Deus dá uma medida de fé. E é pela fé que nós alcançamos a graça de Deus, é pela fé que nós alcançamos a salvação, mas a fé em Deus que eu estou falando não é a fé no nível natural, é no nível sobrenatural que você deve buscar esta fé. Porque a Bíblia fala que nós devemos viver de fé em fé. A fé que eu tenho hoje é para ser maior do que a que eu tive ontem. E a fé que eu vou ter amanhã é para ser maior do que a fé que eu tenho hoje. Pois nós fomos chamados para viver de fé em fé. E aos olhos de Deus, o justo não é aquele que pratica obras de justiça, mas o justo é aquele que vive pela fé. Vive pela fé na palavra de Deus, pela fé nas Escrituras. E outra coisa, alguém pode dizer, mas eu tenho fé em Deus. Mas, às vezes, confunde a fé na existência de Deus. Ter fé em Deus é diferente de ter fé que Deus existe. Você tem que pensar nisso. Você tem que fazer essa diferença para você desenvolver bem a sua fé. Fé que Deus existe é uma coisa. Esta fé até os demônios têm. A Bíblia diz que eles crêem que estremecem. Agora, a questão é que eles não obedecem. Agora, a fé que salva, a fé que manifesta o poder de Deus na minha vida, na sua vida, é aquela fé
real em Deus. Por exemplo, alguém pode dizer assim: ah, eu creio no Daniel, né? Mas crer em mim é diferente de você crer na minha existência. Você crê verdadeiramente em mim quando você ouve eu falando alguma coisa a respeito de alguma coisa e você diz assim: não, tá certo, eu acredito nele. Então, acreditar em Deus, a verdadeira fé em Deus é quando você ouve a palavra de Deus, ouve os seus ensinamentos e você aceita como verdade. Aí você está acreditando em Deus. Agora, você acreditar na existência de Deus não é acreditar em Deus. É acreditar que ele existe. É acreditar na sua existência. É algo totalmente diferente. Então, se você quer crescer na fé, se você quer expandir a sua fé para que você viva de fé em fé e você possa alcançar uma vida de glória em glória, como diz as Escrituras, ou seja, as maravilhas de Deus se manifestar na sua vida, você precisa aprender a desenvolver a sua fé, você precisa buscar conhecer a respeito da fé e crescer na fé dia após dia. Né? E para desenvolver a sua fé, você tem que buscar conhecimento a respeito da fé e principalmente se você é cristão e quer se aprofundar na fé bíblica. Você tem que buscar conhecer, né, as escrituras sagradas, porque é através dela que você vai crescer na fé. Né? Crescer na fé. E a fé, ela precisa ser alimentada. Jesus diz que ela é entregue a cada um de nós como uma semente de mostarda. Por que ele disse isso? Porque a semente de mostarda é uma semente de hortaliça, é uma semente que é preciso ser cultivada. Não é uma semente silvestre que dá lá no campo e lá sozinha se desenvolve. Ela precisa ser cultivada. Então, você precisa desenvolver a sua fé, cuidar da sua fé. O apóstolo Paulo até diz: combati o bom combate e guardei a fé. Então, uma das coisas que o inimigo de Deus e nosso está de olho é querer destruir a sua fé. Porque ele, sabendo que destruindo a sua fé, ele destruiu tudo e você perdeu a salvação e as bênçãos de Deus. Gostou desse conteúdo? Então, segue a gente, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para mais, né, conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.